Acho que talvez esse é um ponto bem interessante, né? Eu acho que muita gente talvez já deve ter falado isso, né? O cara que era o teu ídolo, né? Virou o teu amigo, né? O teu parceiro, né? Eu acho que o primeiro dele foi, talvez um dos primeiros foi o Gustavo Cerbasi, né? Que foi o primeiro, né, sócio, né? Parceiro de uma empresa de educação financeira que eu criei, né? Há 10 anos atrás, né? Um cara que eu estudava, lia e passei 10 minutos antes de uma palestra dele, né, vendi uma ideia para ele e logo depois me tornei sócio, né, desse cara, né, e aí depois teve vários outros caras, e é engraçado que, tipo, tu lia um livro daquele cara e tu tava falando logo depois com esse cara também. Outro cara que, para mim, naquela época me marcou bastante foi o Ricardo Bellino, que foi um cara que foi sócio do Donald Trump, e é o cara que criou uma agência, né, de modelos aí que nasceu a Gisele Bündchen no Brasil, enfim, era um cara que eu lia livros sobre ele, né, e talvez eu acho que uma coisa que eu, né, sempre tive, nunca tive medo, né, de mandar uma mensagem ou tentar me conectar, né, com essas pessoas. E às vezes, quando menos tu percebia, tu mandava uma mensagem, você tava Ela falando com aquele respondia. cara, né? Tava marcando uma reunião, tava tomando um café, enfim. Mas sabe o que é mais louco disso, cara? Talvez eu acho que aí a gente chega no ponto mais interessante, que quando a gente às vezes, né, idolatra, né, algumas pessoas, e talvez até tem alguns ditados, né, que é meio frustrante quando você conhece o Conhece o teu ídolo. ídolo, né, que tu vai ver que, pô, o cara, às vezes é um bosta, né, Sim, literalmente, né, exato. nesse sentido. Não que seja o caso específico, né, Sim. mas a gente, eu acho que isso é um ensinamento para mim, né, foi um ensinamento para mim de que, cara, eu parei de idolatrar, né, muitas pessoas, né, que é normal quando você tem, o cara, né, o fodão do Instagram, o fodão do podcast, o fodão disso, e quando tu começa a conviver com essas pessoas, né, tu vê literalmente, cara, os caras são normais, né, os caras têm os mesmos medos, as mesmas dúvidas, fazendo negócio com os caras, né, seja um Ricardo Bellino da vida, que a gente, né, fez várias reuniões de negócio, enfim, eu via que, pô, o cara também não sabia a resposta, o cara também tinha dúvida, ele também não, né, não sabia como lidar naquela situação, errou e fez um monte de coisa que deram errado, enfim, isso vale para todo mundo, né? Acho que quanto mais tu conhece, né, ou te se envolve com essas pessoas, mais tu vê que elas são comuns, né, e que não tem nada de tão diferente, tirando, óbvio, né, a persistência, né, e tudo aquilo que cada um fez para conseguir chegar naquele ponto. Mas até porque a gente só vê, né, ainda mais nas redes sociais, só vê, né, a parte glamourosa, né? Não vê nos bastidores, né, às vezes como o cara age, como o cara é, né, às vezes pelo lado positivo, pelo lado negativo, né, mas no fim da história é que, cara, são pessoas comuns e quanto mais tu conhece, mais decepcionado tu pode ficar, né, se tu cria, Claro. né, essa expectativa tão grande, né, dessas pessoas, né. É, mas com esse conhecimento que tu tem da forma que tu falou, eu acredito que tu tem as ferramentas para gostar mais daquela pessoa, não digo idolatrar, Sim, mesmo sabendo que ela é imperfeita, que ela não sim, é aquela sim, sim. perfeição que se tem. Eu acho Sim, que não, muitas total, pessoas talvez se total. frustram porque botam a pessoa num pedestal e, cara, é Sim, um sim, mero sim, humano com, como tu falou, incertezas como qualquer um. sim. E eu me incomodava, inclusive, que, né, eu passei a viver o outro lado da moeda, né? Pessoas que me idolatravam, né, pelo Resumo Cash ou por algum livro, e eu sempre, né, isso me incomodava, enfim, até às vezes comentava, cara, né, enfim, é, sou uma pessoa normal como todos os outros, né, enfim, fiz algumas coisas que deram certos e várias outras que deram errado, né, mas tu vê como, né, enfim, os próprios canais digitais, né, sejam podcasts, vídeos, né, às vezes acabam, quando a pessoa tem muito contato, né, com aquela pessoa, seja ouvindo, seja vendo, né, os stories, né, vendo os vídeos, enfim, a pessoa passa, né, a idolatrar ou passa a ter essa mensagem, essa imagem, né, da pessoa. E eu comecei a me ver que, pô, tinha outras pessoas tendo a mesma percepção, né, de mim, né? Isso me preocupava e até gera um desconforto, porque, cara, tipo, eu não sou esse cara, né, que tu tá Sim. imaginando, que tu tá desenhando, né? E eu acho que isso é um problema, né? Que as pessoas têm que eliminar esse rótulo, né, de perfeição ou de que tem alguém, né, que talvez seja muito melhor do que você, né, ou que esteja, enfim, esteja a níveis, né, muito superiores do que você, porque no final das contas são pessoas comuns, né, são Sim, pessoas normais, né, como qualquer outra, mas é né? legal essa tua visão, porque assim, tu tem dois caminhos, né? Um, o teu é as pessoas te idolatram e ao mesmo tempo tu te preocupa e tu quer mostrar para elas que não é assim. E tem pessoas que podem se alimentar e partir pro caminho errado de achar que Total, realmente elas total, são isso. total. Esse é o grande perigo do ego, né? Quanto mais tu vai, né, sendo idolatrado nesse sentido, recebendo elogios, né? Eu acho que, né, o próprio elogio, né, a palavra do elogio é algo,
né, completamente nocivo, né? Quanto mais você vai ouvindo e você vai acreditando naquilo que as pessoas estão falando, que às vezes não é a verdade, né? O teu ego vai Exato. inflando, o teu ego vai aumentando. E talvez eu tive um dos grandes aprendizados, né? Com 21 anos, né? Que eu tive, né? O meu primeiro negócio, que foi matéria em várias mídias, enfim. E eu comecei a me achar o fodão, né? Com 21 anos, enfim. Fui capa na Folha de São Paulo, fui várias mídias, vários canais. E depois o negócio não desandou como a gente queria, depois de um tempo, enfim, né? E foi um baita do aprendizado para mim, cara, opa, né? Peraí, né? Não é assim, dá um passo para trás, né? Tem muita coisa para aprender ainda, tem muita coisa para fazer ainda. Por isso que às vezes o cara levar uns tropeção, né? O cara dar umas porradas com a cara no chão, né? Pro cara lembrar que, opa, né? Não é tudo isso, né? Exato. Abaixa a bola, né? Continua, né? Enfim, estudando, continua trabalhando, continua se dedicando para não cair nesse falso ego, né? Que isso é muito comum, né, cara? É totalmente comum, prejudicial, nocivo e não por acaso, né? Acho que não falta a gente fazendo um gancho com, né, autoconhecimento, espiritualidade. Vários exemplos de pessoas, né, extremamente famosas, né, ou reconhecidas que sofrem de depressão, tem um monte de problema, o cara chega a ponto de, né, tirar a própria vida, né, ou ter tantos problemas que o cara que tá, né, do outro lado não imagina que o cara tá lá sofrendo, né, por algo que o próprio ego, né, foi consumindo ela, né, é uma coisa louca. Não, cara, e eu acho que isso é o segredo e essas mensagens que são bem legais, principalmente porque tu me fez refletir ali de que o óbvio, e é bem isso, tem que ser Sim, dito, e porque dá pra ver que tu tem todas as ferramentas pra saber lidar. O teu nível de espiritualidade ou de superação, ou as ferramentas, sabe? A tua caixa de ferramenta pra lidar com o que o mundo oferece hoje, dá pra ver que, digamos, tu tem essa capacidade. E é isso que tu tá passando pras pessoas. sim. Mas, sabe, porra, uma puta frustração que tu comentou agora. Com certeza na época deve ter sido difícil, mas, cara, muitas pessoas teriam mais preocupação do que o mercado ia julgar elas do que realmente o Total, como total. sair, como falar, tá, puta merda, o que que deu de errado, foi isso aqui, o que que eu tenho controle, o que que eu Sim. posso fazer pra Tanto é que sair. se a gente fosse simplificar, né, uma única característica ou ponto em comum, né, de pessoas de sucesso, entre aspas, né, que atingiram sucesso em alguma área, né, específica, apesar de parecer clichê, no final das contas é sempre esse ponto ali da capacidade mental, emocional e da resiliência do cara, né, de tropeçar, cair, apanhar e continuar. Tu pode ver qualquer história, né, e sabe o que é engraçado, cara? Às vezes, eu acho que isso é bem interessante, né? Às vezes a gente tá falando que isso é óbvio, isso é clichê. E as pessoas não querem ouvir o óbvio. Elas não querem ouvir que, cara, pra tu emagrecer é só tu comer menos do que, né, tu gastar mais do que Sim. tu come. Não, isso é muito óbvio, muito simples. Eu quero uma receita mágica, eu quero a fórmula mágica, né? E quando a gente olha pro mundo, né, de negócio, sucesso, que fala de persistência, resiliência, né, que vai ser a jornada de 5 anos, 10 anos, 15 anos, enfim, né, parece simples demais e as pessoas sempre buscam atalhos, né, ou buscam fórmulas mágicas e não querem ouvir o óbvio, né, porque o óbvio, né, de tão óbvio que parece que incomoda, ou parece que dói, ou parece que é muito simples para ser Porque o verdade, óbvio não é fácil, né? ou não é fácil, mas tu pode olhar qualquer, né, história, biografia, né, não é conhecimento, não é QI, não é quantos livros o cara leu, não é qualquer coisa técnica, sempre vai ser, né, a questão da resiliência e da capacidade emocional e da capacidade do cara, né, apanhar um monte e levantar, enfim, é isso de todo mundo que eu conheci, né, se tem uma única característica que dá para tirar de comum de todo mundo, né, que chegou em um nível de excelência na sua área, é isso, né, é a única, por isso que eu digo, cara, hoje se tem uma única coisa que o cara precisa estudar, aprender, é isso, né? Inteligência, aprender a lidar com a tua mente, aprender a lidar com as tuas emoções, né? Aprender que é o autoconhecer, que às vezes acaba sendo um pouco subjetivo demais e até entra num conceito de autoajuda, né? Muito, muito amplo nesse sentido. Mas o cara que consegue dominar, né? Não ser dominado pela mente, não ser dominado pelas emoções e ter controle, ter domínio sobre isso, acabou. Se o cara consegue, né, ter essa. Que na verdade é quase como o alicerce de um prédio, de uma construção. Se o cara tem isso, todo o resto, né, o cara vai conquistando. Só que o que acontece? Na sociedade que a gente está vivendo hoje, cada vez mais isso, né, talvez por ser tão óbvio, por ser algo que é falado há 200 mil anos, há 2 mil anos. Aham. Não, eu quero, né, eu sou um cara lógico, eu sou um cara analítico, eu quero ter, né, as metodologias científicas, né, o que a ciência aprovou e comprovou, né? E o cara tem todas essas ferramentas,
né? E aí dá uma tropeçada e o cara se espatifa no chão porque não tem a base, né? Emocional, espiritual, né? Não tem esse autoconhecimento. Por isso que na minha visão, cara, e eu acho que esse é um tema para um próximo livro, inclusive, né? Que eu acho que é o caminho que a gente tá... É quase que a gente estivesse fazendo um caminho de volta, né? A gente tá voltando à origem, tá voltando àquilo que já foi há muito tempo. E até quem tá falando muito, né, sobre isso, o próprio Murilo Gun, que a gente tava comentando sobre isso, né? Que é menos pensamento, é menos mente, é menos racional e mais sentimento, mais intuição, mais coração, né? Que é o oposto do que a sociedade tradicional, né, nos prega, né? Que a lógica é conhecimento, né? É racional. E a gente tá caminhando pro outro lado, né? Não, tá cheio de cara racional que tá emocionalmente destruído. Né? Perfeito. E com isso ele não consegue avançar em nada, né? Ele nunca vai conseguir atingir um sucesso pleno nesse sentido, né? Então por isso que, pra mim, essa é a base de tudo, né? O cara que tem isso, o cara pode... O resto ele vai aprendendo, ele vai trazendo outras pessoas, né? Vai descobrindo durante o caminho. Mas, de novo, é algo tão simples, tão óbvio que, por ser tão simples, tão óbvio, parece que... Mas é impressionante como demais, não são poucas pessoas que eu consigo ver nesse nível de reflexão, nesse nível de consciência. Porque o que tu falou é basicamente o que todos deveriam ter, né, para poder aproveitar o presente, né? Que eu acho que realmente o que a gente vive na sociedade é passado, viver constantemente no passado e no futuro, né? Que é a depressão e a ansiedade, e ninguém no presente. Até eu sei que tu pratica yoga. Sim. Então, assim, as pessoas não aproveitam a jornada. Não aproveitam esse processo desde fazer o podcast, desde no início, quando vocês fizeram, simplesmente pelo tesão de fazer aquilo, porque já era uma fonte de conhecimento, sem pensar em monetizar, mas simplesmente por aquela jornada era legal. Sim, dava pau, não dava, mas vocês aproveitavam. Hoje não, hoje as pessoas vivem, porque o óbvio tenha paciência, faz, aproveita, erra, faz de novo. Só que esse óbvio... sei lá, é uma reflexão minha, que na sociedade que a gente vive, na velocidade das coisas, eu não posso do óbvio, porque o óbvio demora. E sabe por quê? Porque a indústria financia isso. Se tu tens, a partir do momento que tu tens esses pilares, né, você não fica dependente de tudo que tudo que, se a gente parar a pensar no né, o consumismo, né, o que faz o cara comer, o cara beber, o cara viajar, o cara gastar dinheiro, o cara comprar remédio... Grande parte do que funciona a indústria, né, de grande parte das coisas, ela funciona porque as pessoas estão completamente doentes emocionalmente, completamente malucas, vivendo o passado, vivendo o futuro, ansiosas, depressivas. Isso alimenta uma série de indústrias, uma série de produtos. A partir do momento que você não tá isso, você começa a ficar, cara, eu não dependo disso, né? Eu não dependo desse remédio, né, dessa substância, desse produto, né? Eu passo a ser autodependente, né, desse sentido, e é isso que estimula a indústria a vender produto, por isso que, né, a sociedade caminha para que esteja cada vez mais pessoas nesse estágio, né, esse estágio é que faz o consumo girar, faz o PIB crescer, faz a economia crescer, né, são zumbis ambulantes, né, pela sociedade, né, precisando consumir alguma coisa, precisando gastar alguma coisa para tentar preencher aquele vazio. E obviamente que nunca vai ser preenchido, né? E aí vai consumo e, né, alguém tá ganhando dinheiro com isso, né? Alguém tá lucrando com isso, né? É isso mesmo. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!